Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos abordar um tema de grande importância: a depressão em diferentes fases da vida. Sabemos que a depressão é uma batalha que muitas pessoas enfrentam e é vital discutir como ela se manifesta em cada estágio da nossa vida. Vamos mergulhar nesse assunto muito importante juntos. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Simone Brito, terapeuta, especialista em depressão e ansiedade, hipnoterapeuta e coach. E se você gostou desse tema, já deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curta, compartilhe com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho e com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo será importante. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Para você que já me segue, o meu muito obrigada. Esse canal está crescendo com a sua ajuda. Falando sobre a infância, é fundamental compreender como a depressão pode afetar as nossas crianças. Muitas vezes, ela se manifesta de forma diferente do que imaginamos. Como pais e responsáveis, precisamos sim estar atentos e oferecer sempre apoio aos nossos pequenos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. O histórico familiar, né? Crianças com antecedentes familiares de depressão podem sim ter um risco muito maior de desenvolver essa doença. Outro é o eventos traumáticos, né? Experiências traumáticas como abuso, divórcio dos pais ou a perda de um ente muito querido, muito próximo, podem sim desencadear a depressão infantil. Problemas de saúde, então as condições médicas crônicas ou limitações físicas podem contribuir para a depressão infantil. Precisamos sempre estar atentos a esses sinais de alerta. Então, esses sinais são mudanças no comportamento. Então, vamos prestar atenção nas alterações bruscas nos comportamentos das nossas crianças, como isolamento social, a agressividade ou a reclusão. Né? Precisamos sempre estar atentos a mudanças no desempenho escolar, como quedas acentuadas no desempenho acadêmico, sem motivo aparente. Então, é sempre muito importante estar em contato com o professor, né, do seu filho, da sua filha, para saber como ele está se comportando na sala de aula, né? Como ele está se comportando com os coleguinhas, isso é muito importante. Alterações no sono e no apetite, insônia, pesadelos frequentes, perda de apetite ou a compulsão alimentar, que geralmente é mais frequente. Expressões de tristeza ou desesperança, manifestações verbais ou por meio de desenhos que revelam sentimentos de tristeza, desesperança ou desvalorização. É muito importante prestar atenção nos desenhos dos nossos pequenos. Eles nos revelam grandes coisas, são sentimentos que essas crianças acabam expressando através dos desenhos. Queixas físicas recorrentes, como dores de cabeça, dores de estômago e outros sintomas físicos frequentes sem causa médica aparente. Como pais e responsáveis, precisamos sempre nos preocupar e oferecer apoio às nossas crianças. Se você perceber qualquer um desses sinais, é crucial buscar o apoio e orientação de um profissional da saúde para uma avaliação e intervenção adequada. Na adolescência, que é uma fase já muito tumultuada, né, a pressão social e as mudanças hormonais podem desencadear, sim,
a depressão. Vamos discutir os desafios emocionais que os adolescentes enfrentam e como os pais podem ajudar. Esses desafios emocionais na adolescência que podem levar à depressão começa com essa pressão acadêmica e as expectativas. Essa transição no ensino médio traz consigo uma carga acadêmica muito mais intensa. E essa pressão para escolher uma carreira, essas expectativas podem sim criar um estresse muito significativo nesse adolescente, que pode levar à depressão. A construção da identidade, gente, isso é muito importante. Adolescentes estão em constante busca pela sua identidade pessoal. Questões relacionadas à autoimagem, orientação sexual e aceitação pelos pares podem ser fontes de ansiedade e depressão. Então é sempre muito importante ficarmos atentos aos nossos adolescentes. Pressões sociais e de conformidade, a necessidade de se encaixar em determinados grupos sociais e a pressão para atender aos padrões de beleza e comportamentos que podem ser esmagadores, levando a sentimentos de inadequação, Esses sentimentos de inadequação. Gente, isso é muito sério. Esses adolescentes, eles acabam não se sentindo aceitos por um grupo e se sentem inadequados. Então, vamos prestar atenção a esses comportamentos. Relacionamentos e rejeição. A descoberta de relacionamentos românticos, bem como a experiência de rejeição ou término daquele namoro, são desafios emocionais muito significativos que podem sim afetar profundamente a saúde mental dos nossos adolescentes. Então, por isso, a importância de estarmos atentos a todo momento. As mudanças hormonais e emocionais, as flutuações hormonais durante a adolescência podem sim intensificar as emoções. Isso combinado com a falta de habilidades emocionais desenvolvidas pode aumentar a vulnerabilidade à depressão dos nossos adolescentes. É essencial que os pais estejam envolvidos na vida emocional de seus filhos, principalmente dos adolescentes, promovendo um ambiente aberto para discussão e oferecendo apoio incondicional. O diálogo e a compreensão são fundamentais para ajudar esse adolescente a enfrentar esses desafios emocionais de maneira muito mais saudável. Comunicar-se abertamente com os jovens é crucial. Se você adolescente está assistindo a esse vídeo, saiba que você nunca está sozinho. É preciso procurar ajuda. E é sinal de coragem e não de fraqueza. E a primeira pessoa que você deve procurar são seus pais. Eles irão te ajudar da melhor forma possível. Bom, e agora nós vamos abordar a depressão na fase adulta. Pressões sociais, profissionais e pessoais podem contribuir para o quadro depressivo. A depressão em adultos é uma condição multifacetada de vários fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Embora seja importante observar que a depressão é uma condição complexa e individualizada, alguns estudos científicos destacam fatores que podem aumentar o risco da depressão. Aqui estão alguns desses fatores com referências a estudos relevantes. Fator número 1 são os fatores genéticos. Uma pesquisa genética sugere que a depressão tem sim essa base genética substancial e a hereditariedade desempenha sim um papel significativo no risco de desenvolver essa condição. 2. Eventos traumáticos, como eu já havia dito no início dos vídeos, traumas da infância, como abuso físico, emocional ou sexual, podem aumentar a vulnerabilidade
a distúrbios depressivos na idade adulta. 3. O estresse crônico. O estresse crônico, seja relacionado ao trabalho, relações interpessoais ou eventos de vida significativos, tem sido associado ao aumento do risco de depressão, principalmente nos adultos. 4. Alterações neurobiológicas. Alterações nos neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo, e na estrutura do cérebro, têm sido observados, sim, em estudos científicos em pacientes deprimidos, que sugerem uma base neurobiológica para essa condição, como, por exemplo, pessoas com TDAH. Eu, Simone, tenho transtorno de ansiedade, como comorbidade do TDAH, e eu posso dizer para vocês que durante muitos anos da minha vida eu tratei a depressão sem saber que eu também tinha esse distúrbio neurobiológico que é o TDAH. Então fiquem atentos, pessoas com recorrentes crises depressivas sem um diagnóstico correto é muito preocupante. Então procure um especialista e veja se você não tem o TDAH, que sim, é um transtorno neurobiológico muito importante que muitas vezes desencadeia sim a depressão. 5. Vamos falar agora das doenças crônicas e as condições médicas, como diabetes, doenças cardíacas e câncer. Sim, estão associadas a um maior risco de desenvolver a depressão em adultos. 6. Fatores psicossociais. Estressores psicossociais como problemas financeiros, divórcio e eventos traumáticos desempenham um papel muito importante no desencadeamento da depressão em adultos. Gente, é fundamental notar que a interação entre esses fatores é complexa e a depressão pode sim manifestar-se de maneiras únicas para cada indivíduo. Não existe uma regra. Além disso, a pesquisa sobre a depressão está em constante evolução e as novas descobertas são feitas regularmente. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, saiba que buscar ajuda é um passo significativo. Terapia, apoio social e outras estratégias podem fazer uma grande diferença no seu caso. Vamos falar agora sobre a depressão em idosos, muitas vezes subestimada. O isolamento, perda de entes queridos, desafios de saúde, estado físico podem sim contribuir para a depressão em idosos. Essa pode ser influenciada por uma variedade de fatores. A seguir, algumas situações e condições que podem contribuir para a depressão nessa faixa etária, com base em pesquisas e observações clínicas. Então vamos lá. Primeiro, o isolamento social. Idosos que vivem sozinhos têm uma limitada interação social ou enfrentam um isolamento social. Sim, esses idosos têm uma maior propensão a desenvolver a depressão. Então fiquem atentos. 2. A perda de entes queridos, principalmente dos familiares, dos cônjuges, Pode ser uma fonte significativa de estresse emocional e contribui sim para a depressão nesses idosos. Problemas de saúde crônicos, como doenças crônicas persistentes, dor persistente, limitações físicas, Pessoas cadeirantes podem afetar a qualidade de vida e desencadear ou agravar a depressão em idosos. É comum você ouvir de idosos falar: eu já vivi muito, para mim já deu e a hora que Deus me levar para mim tá bom. Isso é preocupante e é sim sinal de depressão. Então fiquem de olho aos seus entes queridos já com uma idade avançada.
a depressão é avassaladora nessa idade. Declínio cognitivo. O declínio cognitivo, incluindo demência e doença de Alzheimer, podem gerar sentimentos de desesperança e desamparo, contribuindo muito para o desenvolvimento da depressão. Aposentadoria e perda do papel social. A aposentadoria pode levar à perda da identidade, né? E do propósito dessa pessoa, desse idoso, causando uma sensação de falta de significado de vida, levando sim a crises depressivas. 6. Medicamentos e efeitos colaterais. Sim, alguns medicamentos prescritos para condições médicas comuns em idosos podem ter efeitos colaterais que contribuem para o desenvolvimento de uma depressão. Então, sempre é muito importante ficar de olho quando esse idoso começa a reclamar de algum efeito colateral de alguma medicação. E o último, e não menos importante, preconceito e estigma. A discriminação relacionada à idade e o estigma social podem sim afetar negativamente a autoestima desse idoso, a saúde mental dos nossos idosos, levando sim a uma depressão profunda. É importante abordar a depressão em idosos com uma metodologia holística, considerando não apenas fatores biológicos, mas também os aspectos sociais, psicológicos e principalmente os ambientais. O suporte social, a detecção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para lidar com a depressão nessa fase da vida. É crucial que a sociedade esteja ciente dessas questões e que os idosos recebam o apoio necessário, incluindo o acompanhamento médico e interações sociais regulares. Vamos conhecer agora algumas estratégias de enfrentamento que podem ajudar a combater a depressão em todas as fases da vida. Vamos agora conhecer estratégias de enfrentamento que podem ajudar a combater a depressão. 1. Exercícios físicos. Os exercícios físicos são ótimos em qualquer faixa de idade. A prática regular de atividades físicas é comprovadamente eficaz no combate à depressão, liberando endorfinas e melhorando o humor em qualquer idade. 2. Uma rotina diária saudável. Estabelecer uma rotina alimentar, principalmente, saudável, consistente, com alimentos que ajudam a combater a depressão, podem proporcionar estabilidade emocional, reduzindo os altos e baixos associados à doença. O apoio profissional. Procurar ajuda de profissionais de saúde mental, como terapeutas, psiquiatras, é fundamental. Eles possuem as ferramentas necessárias para orientar e apoiar o processo de recuperação dos nossos idosos e em qualquer fase da vida. Atividades de lazer. Investir tempo em hobbies e atividades que trazem alegria pode ser terapêutico, proporcionando uma pausa nos desafios diários. Relacionamentos saudáveis. Eu costumo dizer aqui sempre nos meus vídeos, né? Cultivar os relacionamentos saudáveis, seja com amigos, familiares, parceiros, é crucial. O apoio social é uma peça-chave na jornada de recuperação e da melhora da depressão. Bom, vamos recapitular então. A depressão pode afetar qualquer um, em qualquer fase da vida. E é sim uma batalha difícil, mas com o apoio do familiar e do profissional capacitado, é tratável, sim. E se você conhece alguém que está enfrentando essa doença, lembre-se de que a esperança existe. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. Compartilhe esse vídeo para espalhar a conscientização sobre a depressão e ajudar aqueles que muitas vezes
sofrem em silêncio. Então compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse conteúdo, pois ele pode salvar vidas com a sua ajuda. E como eu sempre digo, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a voltar a ter qualidade de vida. A qualidade de vida que você merece. Abraço grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.